A receita requer 1 kg de farinha de trigo como base para a massa. São necessários 20 g de fermento biológico seco para o crescimento da massa. 1 colher de sopa de sal é adicionada para realçar o sabor da massa. 4 colheres de sopa de açúcar são usadas para equilibrar os sabores e alimentar o fermento. 4 colheres de sopa de óleo ou azeite são adicionadas para dar maciez à massa. 2 ovos e 500 ml de água morna completam os ingredientes necessários. A ativação do fermento seco envolve misturá-lo com açúcar e água morna em uma tigela. O açúcar serve como alimento para o fermento, acelerando o processo de ativação. A água morna fornece o ambiente ideal para o fermento começar a fermentar. Este processo de ativação garante que o fermento esteja pronto para ser usado no preparo de pães e massas. O fermento precisa descansar por aproximadamente 10 minutos para ativar. A formação de espuma indica que o fermento está ativo e pronto para uso. A água morna é essencial para ativar o fermento. A água quente pode matar o fermento. A temperatura ideal da água deve ser monitorada para garantir a ativação correta do fermento. Fermento ativado garante uma massa mais leve e um pão mais macio. A adição de sal à mistura úmida é essencial para realçar o sabor e controlar a fermentação. O óleo contribui para a maciez e a textura da massa, além de auxiliar na conservação. Os ovos fornecem umidade, liga e estrutura a massa, enriquecendo o sabor. A água morna ativa o fermento e facilita a homogeneização dos ingredientes. A mistura homogênea dos ingredientes úmidos garante uma distribuição uniforme dos sabores e texturas na massa final. A farinha de trigo deve ser adicionada gradualmente à massa. A mistura deve ser feita com as mãos para garantir uma incorporação uniforme. Adicionar farinha aos poucos evita a formação de grumos na massa. Uma massa homogênea é essencial para um resultado final de qualidade. A incorporação gradual da farinha resulta em uma massa com melhor elasticidade. O processo correto de incorporação da farinha garante uma massa perfeita para diversas preparações. A mistura inicial da massa apresenta uma textura pegajosa, indicando a necessidade de continuar o processo. O processo de mistura deve ser mantido até que a massa comece a se soltar do fundo da tigela. A consistência inicial da massa é caracterizada por sua aderência e falta de uniformidade. A observação da textura da massa é crucial para determinar o ponto ideal de mistura. O desprendimento da massa do fundo da tigela sinaliza o início da formação da estrutura da massa. A massa deve ser transferida para uma superfície lisa antes de ser sovada. É essencial enfarinhar a superfície para evitar que a massa grude durante o processo de sova. Uma superfície lisa e enfarinhada garante que a massa mantenha sua forma e textura ideais. A aderência da massa à superfície pode dificultar a sova e afetar a qualidade do produto final. A farinha atua como uma barreira, impedindo que a massa se ligue diretamente à superfície. O preparo adequado da superfície é um passo crucial para obter uma massa bem sovada e de alta qualidade. A sova é uma técnica essencial para desenvolver o glúten na massa. O desenvolvimento do glúten resulta em um pão macio e elástico. A sova envolve dobrar, pressionar e esticar a massa repetidamente. O tempo ideal de sova varia entre 10 e 15 minutos. Uma sova adequada garante a estrutura e a textura perfeitas do pão. A massa sovada ideal apresenta uma textura lisa e elástica. Após a sova, a massa não deve grudar nas mãos. A textura correta é crucial para o resultado final da receita. A sova adequada desenvolve o glúten, conferindo elasticidade à massa. Uma massa bem sovada é fundamental para pães e bolos macios e fofos. A massa é moldada em uma bola para facilitar o processo de fermentação. A tigela untada impede que a massa grude, garantindo que ela possa ser facilmente removida após a fermentação. Cobrir a tigela com um pano de prato evita que a massa resseque durante a fermentação. A primeira fermentação permite que a massa desenvolva sabor e textura.
O processo de fermentação é crucial para a produção de pães e massas de alta qualidade. A combinação de umidade controlada e ambiente untado otimiza o crescimento da massa. O repouso da massa em um local morno permite que ela dobre de volume. O calor acelera o processo de fermentação da massa. A fermentação é um processo biológico que libera gases, resultando no aumento do volume da massa. O tempo ideal de repouso da massa é de aproximadamente 1 hora, dependendo da temperatura. Após a primeira fermentação, a massa dobra de volume, indicando que o processo foi bem sucedido. O crescimento da massa é resultado da atividade das leveduras, que produzem gás carbônico durante a fermentação. A estrutura da massa se torna mais leve e aerada devido à formação de bolhas de gás. A textura e o sabor da massa são aprimorados pela fermentação, tornando-a ideal para a panificação. A massa deve ser dividida em 2 ou mais porções, dependendo do tamanho desejado dos pães. É essencial garantir que as porções de massa sejam uniformes para um cozimento igual. A divisão uniforme da massa contribui para a consistência e qualidade do produto final. Utilizar uma balança de cozinha pode auxiliar na obtenção de porções de massa precisamente iguais. A modelagem de pães envolve técnicas para criar diferentes formatos, como alongados ou redondos. A uniformidade na modelagem garante uma cocção homogênea e uma apresentação visualmente atraente. A técnica de modelagem alongada envolve esticar e enrolar a massa para criar uma forma cilíndrica. A técnica de modelagem redonda envolve tensionar a superfície da massa para criar uma forma esférica. A modelagem adequada influencia diretamente a textura e o sabor final do pão. Pães modelados em diversos formatos estão prontos para a segunda fermentação. A diversidade de formatos dos pães modelados enriquece o apelo visual do produto final. A segunda fermentação é crucial para o crescimento e a textura ideal dos pães modelados. Diferentes técnicas de modelagem resultam em pães com características únicas. A apresentação visual dos pães modelados influencia a percepção de qualidade e sabor. O processo de modelagem permite a criação de pães com formas criativas e personalizadas. Untar a forma cria uma barreira entre a massa e a superfície, prevenindo que o pão grude. A farinha adicionada após untar adere à gordura, formando uma camada protetora adicional. Untar e enfarinhar garantem que o pão desenforme facilmente após o cozimento. A combinação de gordura e farinha impede a caramelização excessiva do pão na forma. Este processo simples assegura uma apresentação impecável e evita desperdício de pão. Após a primeira fermentação, a massa do pão é colocada na forma para a segunda fermentação. A massa é coberta com um pano limpo para manter a umidade e favorecer o crescimento. O tempo de descanso para a segunda fermentação varia entre 30 a 40 minutos, dependendo da receita e das condições ambientais. A massa deve dobrar de volume durante a segunda fermentação, indicando que está pronta para ser assada. A segunda fermentação garante um pão mais leve e fofo, com uma textura mais agradável. Após a segunda fermentação, a massa do pão demonstra um aumento significativo de volume. O processo de segunda fermentação permite que a massa expanda, resultando em uma textura mais leve e aerada. A diferença de volume entre a primeira e a segunda fermentação é um indicador-chave do sucesso do processo. Este aumento de volume contribui para a maciez e sabor característicos do pão. O pré-aquecimento do forno a 180 do 4C é um passo crucial antes de assar. O pré-aquecimento garante uma distribuição uniforme do calor durante o cozimento. Um forno pré-aquecido assegura que os alimentos cozinhem de maneira consistente, evitando áreas mal cozidas. A temperatura correta desde o início é essencial para ativar as reações químicas necessárias para um bom resultado.
Pincelar gema de ovo batida sobre a massa do pão proporciona um brilho extra após o cozimento. O processo de pincelar a gema de ovo é opcional, dependendo do resultado visual desejado. A aplicação da gema de ovo melhora a aparência do pão, conferindo uma cor dourada e um acabamento brilhante. A gema de ovo atua como um agente de brilho natural, realçando a apresentação do produto final. Para melhores resultados, a gema de ovo deve ser bem batida antes da aplicação. A intensidade do brilho pode ser ajustada pela quantidade de gema de ovo aplicada. O tempo de cozimento ideal para pães varia entre 30 a 40 minutos, ou até que atinjam uma coloração dourada. O monitoramento constante durante o cozimento é crucial para evitar que os pães queimem. A coloração dourada indica que o pão está cozido por dentro e por fora, garantindo a textura e sabor ideais. A queima do pão resulta em perda de sabor e textura, tornando-o impróprio para consumo. O controle da temperatura e do tempo são fatores determinantes para um cozimento perfeito. Pães dourados indicam um cozimento completo e uniforme. A cor dourada do pão é resultado da reação de Maillard, um processo químico que ocorre em altas temperaturas. O cozimento adequado garante a textura macia e sabor característico do pão. A temperatura interna ideal do pão é essencial para garantir a sua qualidade. É crucial deixar os pães esfriarem completamente antes de cortá-los. Cortar o pão enquanto ainda está quente pode resultar na deformação da sua estrutura. O resfriamento adequado permite que a estrutura interna do pão se estabilize, evitando o esmagamento. A estabilização da estrutura interna durante o resfriamento garante fatias mais limpas e uniformes. O processo de resfriamento contribui para a preservação da textura e do sabor do pão. A textura macia e a fofura do pão cortado revelam a qualidade da sua preparação. Um pão bem feito distingue-se visualmente pela sua elasticidade e pela uniformidade dos alvéolos. A densidade e a cor do miolo são indicadores visuais da qualidade do processo de fermentação. Um pão mal feito apresenta uma textura compacta e pouco arejada, indicando problemas na receita ou no processo de panificação. A análise visual do pão cortado permite identificar falhas e aprimorar as técnicas de panificação. O armazenamento adequado do pão em um saco plástico bem fechado ajuda a preservar sua maciez por mais tempo. A vedação correta do saco plástico impede a perda de umidade, essencial para manter a textura ideal do pão. Um saco plástico bem fechado atua como barreira contra o ar, retardando o processo de ressecamento do pão. Armazenar o pão corretamente prolonga sua vida útil, evitando o desperdício e garantindo sua qualidade. A textura macia e o sabor fresco do pão são preservados com o armazenamento adequado, garantindo uma melhor experiência ao consumi-lo. O armazenamento inadequado leva ao ressecamento e endurecimento do pão, tornando-o menos apetitoso e diminuindo seu valor nutricional.